Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez felizes e alegres com o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Bendito é o nome do Senhor. Malaquias, capítulo 4, e versículo 5. Bendito é o nome do Senhor. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nessa noite, mais uma vez, nos dê graça nessa palavra. O seu espírito de sabedoria e inteligência, Senhor, esteja sobre a nossa vida nessa noite. Nos dá ciência agora, meu Pai. Também, Senhor, continue falando agora através da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem, irmãos, que existem muitas formas da pessoa ler a palavra de Deus, até mesmo considerar as coisas de Deus. Só que ninguém vai muito longe daquilo que é. Como diz um ditado aí fora, que o fruto não cai muito longe da árvore. E muitas das vezes o que o homem precisa se ele não tem, ele procura adquirir. Se ele não é, ele procura ser. E por isso que o Senhor Jesus, Ele já trouxe para nós a redenção, a santificação, a purificação. O Senhor Jesus já ofereceu para nós a salvação. Tudo está aí para que nós possamos mudar, encaixar dentro daquilo que Deus quer da nossa vida. Quando nós ouvimos falar sobre os profetas de Deus, sobre os apóstolos do Senhor Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, muitas das vezes fica na mente das pessoas quem era o maior. Alguém pensa que Elias era o maior, outro pensa que Isaías era maior do que Elias, outros já acham, que Jeremias e os outros profetas, Abraão e outros profetas de Deus, que cada um era maior do que o outro, principalmente Elias, pelo fato de espírito e virtude de Elias vir 3 vezes na terra. Então poderia pensar que ele é maior do que todos os outros profetas. Mas eu quero dizer para o irmão que não existe profeta de Deus maiores e nem melhores. Existem missões que era para ser cumprida. Para cada um deles, Deus deu uma missão para eles cumprir. E na missão que eles cumpriram sobre a face dessa terra, cada um deles cumpriu uma missão diferente. Porém, tudo apontando para o próprio Deus, para o único e verdadeiro Deus que é o Senhor Jesus. E Elias foi um ministério totalmente diferenciado. Ele foi enviado à terra para uma missão muito poderosa. Nós vemos que quando Elias, o primeiro confronto de Elias, quando Elias foi levantado sobre a terra, ele enfrentou justamente no tempo de Acabe e Jezabel. E a Bíblia, talvez muitos não percebem, que no tempo de Acabe e Jezabel, ela conseguiu dominar Acabe de tal forma, justamente porque Acabe também procurou com as suas mãos a casar com uma mulher estranha. Mas aquela mulher estranha, ela não era simplesmente uma mulher estranha. Aquela mulher, ela tinha uma mensagem. Ela tinha uma obra maligna no coração dela. Ela também tinha uma missão.
porém não determinada por Deus, era uma missão do inimigo, do espírito do engano. E a Bíblia fala que quando Acabe casa com essa mulher, ela começou a perverter a fé que havia em Israel. Com a mensagem dela, ela começou a mudar o coração do povo de Israel. E na hora que ela começou a mudar o pensamento deles, com as suas ideologias, a Bíblia fala que o povo de Deus começou a ficar com dois pensamentos. Eles não sabiam quem ele servia, se era Deus, o Senhor, ou se era Baal, que também ele chamava de Senhor. Ficou em dois pensamentos. E a Bíblia mostra para nós que essa mulher, ela conseguiu matar os profetas de Deus. O que ela não conseguiu matar, a Bíblia fala que ela calou os profetas. Nenhum deles falavam nada. Então assim ficou mais fácil para ela exercer o ministério dela dentro de Israel. E quando tudo parecia que não havia saída, que o povo de Deus estava vencido, Deus levanta Elias. Deus então chama Elias para o ministério. Elias levanta, e os irmãos sabem que ele foi um dos profetas que foi usado com autoridade tremendamente poderosa. Muito poderosa ele foi usado, porque o ministério que ele tinha para realizar não poderia ser um outro tipo de ministério. Era um ministério para combater contra o espírito do engano, para combater contra os demônios, para combater contra a mensagem maligna que Jezabel estava implantando dentro de Israel. Então por isso que Deus levanta Elias com toda aquela ousadia e autoridade. E a Bíblia fala que no tempo de Elias, Elias era um homem que tanto fazia descer fogo do céu, como também ele tinha poder sobre a chuva. Um homem erguido com muita autoridade. Não que Isaías não tinha poder, não que Jeremias não tivesse poder. A diferença deles é o ministério deles. O ministério de Elias exigia que Elias tivesse poder, tanto sobre a chuva, como sobre o fogo. Aleluia. E diz a Bíblia que quando Elias começou a erguer, ele e Jezabel pensava que ela poderia vencer todo o povo de Deus. Deus levanta Elias e Elias promove um desafio. Elias promove um desafio. Quando Elias percebeu que o povo de Deus estava cocheando em dois pensamentos, a Bíblia fala que Elias então promoveu um desafio. Mas automaticamente, primeiro Elias mostrou para eles quem é que comandava sobre os céus e a terra. Tudo que Deus fazia, eles diziam, foi Baal que fez. Deus mandava a chuva, foi Baal que mandou. Deus dava a plantação, é Baal que deu. Deus mandava o sol, era Baal. Deus mandava a lua de noite, era Baal. Então diz a Bíblia que Elias disse, então é Baal. Então já que é Baal, vamos fazer o seguinte, segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra. Segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra. E não vou ficar muito aqui, rapidamente. 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E diz a Bíblia que então Elias encontra com Acabe. Acabe é o homem covarde. O homem que covarde, por causa que ele não queria vencer Jezabel, porque era sua esposa, ele preferiu deixar ela dominar e o diabo tomar conta. Ele foi um covarde. Elias encontra com Acabe e falou com Acabe. Quando Acabe vê Elias e falou, perturbador de Israel, e perturbador é você. Mas eu quero falar com você uma coisa, Acabe. Reúna os seus profetas.
reúna todos os seus profetas, 850 profetas, reúne todos eles lá no monte. E hoje nós vamos ver a diferença. Quem realmente é o Deus de Israel? Se é Baal ou se é o Senhor Deus Jeová. Reúne eles lá. E vocês fazem um altar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. E a Bíblia sabe, mostra para nós, todos sabem a história. Os profetas de Baal, 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Asteroide. A Bíblia fala que eles começaram a clamar, a suplicar, eles começaram a fazer sacrifícios, o seu Deus não respondia porque ele não existe. Quando Isaías falava a respeito do Senhor nosso Deus, Isaías fala por Deus, ele diz assim, quando Deus fala assim, não existe outro Deus que eu conheça. Como você está adorando um Deus que não existe outro Deus? Aonde está ele? Só existe eu. Onde tem esse Deus que eu não conheço? Podia me apresentar esse Deus que vocês arrumaram, porque eu não conheço outro, porque só existe eu. E diz a Bíblia que quando eles clamavam, se cortaram, se destruíram, até quebraram o altar. Mas a Bíblia fala para nós que logo depois que eles clamaram, fizeram o que eles quiseram, para tentar que Baal respondesse, Baal não respondia. Então Elias falou assim, então peraí, agora chegou a minha vez, deixa eu orar. Rapidamente, os irmãos já conhecem a história. Elias consertou o altar, colocou as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Aleluia. E depois Elias clamou ao Senhor em oração. E a Bíblia fala que Deus então mandou fogo do céu. E o fogo desceu e queimou a lenha, ainda chupou a água toda. E naquele dia o povo de Israel gritaram com grande gozo e alegria no coração: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mas a Bíblia fala para nós, no livro de Malaquias, passando os anos, a Bíblia mostra para nós que Elias, ele foi arrebatado ao céu. A Bíblia fala que ele subiu numa carruagem de fogo e foi arrebatado ao céu. Mas aqui Malaquias disse que ele viria. Não Elias, mas o espírito e virtude de Elias, ele viria sobre a terra mais 2 vezes. E passando os anos, o povo de Israel naquele dia entenderam que só o Senhor é Deus. Mas passou um certo tempo, levantou um grupo chamado fariseus. Esse grupo de fariseus, eles levantaram no meio do povo de Israel e começou a confundir o povo de Israel outra vez, tentando trazer uma outra mensagem. A mensagem que eles traziam era a mensagem do próprio Satanás. E diz a Bíblia que logo naqueles dias eles começaram a armar tanto dentro de Jerusalém que agora só existiam eles. Eles já tinham estabelecido como é que o Messias viria. Eles já tinham estabelecido aonde o Messias iria sentar. Ele já tinha estabelecido tudo sobre o Messias. E sempre o Messias estava do lado deles. Estava tudo armado. E aquilo foi ensinando as pessoas. E as pessoas se confundindo. E os pais, diz a Bíblia, que eles se deixaram levar. Porque era um conhecimento tremendo. Como nós temos visto no dia de hoje, o camarada está num conhecimento tremendo. É tanto conhecimento que ele tem, que pena que ele não conhece nada. Ele aprende, mas nunca chega o conhecimento da verdade. E assim estava o povo de Israel. Levantou-se as sinagogas. Seria o lugar mais fácil.
ir no templo, estava virando aquele trem, ninguém estava querendo ir no templo. Vamos procurar sinagogas em cada bairro, nos lugares mais apropriados, porque assim fica mais fácil para as pessoas participar do ensinamento da palavra de Deus. E o coração dos pais foram se perdendo. E quando o coração dos pais estava se perdendo, os filhos também iam sendo destruídos. Diz a Bíblia então que depois de tudo armado, tudo planejado, já estava tudo no jeito. Parecia que não tinha outra vez, o povo de Israel estava perdido. Não tinha recurso, não tinha meio. Ele já tinha dominado tudo. Não tinha para onde correr. Todo lugar que chegava era Gamaliel. Todo lugar que chegava era Nicodemos. Era a mensagem dos últimos dias. Eram os mestres e doutores. Aleluia. Nós vemos lá o homem doente, sempre doente. O camarada endemoniado, sempre endemoniado. E aquilo foi vindo sobre Israel. E quando eles pensaram que tudo estava planejado, quando eles pensaram que já tinha vencido, então veio o espírito e virtude de Elias outra vez. E apareceu no meio do deserto um homem, e ele começou a gritar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Oh, aleluia! Orienta labai. Arrepende, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. Poucos anos antes, um profeta, a Bíblia fala, o profeta chamado Isaías, ele estava lá quando de repente, ele olha no deserto, e Isaías começa a escutar uma voz, alguém gritando no meio do deserto. Na visão de Isaías, Isaías olhou para o deserto e disse: ó voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Aleluia. Oh, aleluia. Diz a Bíblia que naquela hora, irmãos, quando João Batista chega, a Bíblia fala que alguém começou a descer até João Batista. Veio soldados, veio homens pecadores, veio outro de outra forma, e eles chegavam para João Batista e diz: ó João Batista, o que eu tenho que fazer para mim agora aceitar essa mensagem que você está trazendo agora? João Batista disse: arrepende-te, arrepende e seja batizado. Aleluia. Alguém pergunta em nome de quem João Batista batizava? Alguém tem perguntado em nome de quem que ele batizou? Eu não sei no nome de quem, mas ele sempre falava assim: quem me mandou batizar, que era o Pai. Ele disse: aquele que você vê descendo sobre ele o Espírito Santo como pomba, esse é o Filho. Então é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Era o batismo dele. Aleluia. E na hora que João Batista estava batizando ali os pecadores, apareceu os doutores, apareceu os fariseus, e eles veio também para Jesus e para João Batista. E quando chega diante de João Batista bateu o olho nele e disse: ô raça de cobra, filhos da serpente. Aleluia. Filhos da serpente, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz fruto de arrependimento, porque o machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Mas quando veio aquele com quem ele estava preparando o caminho, quando chega o Senhor Jesus, a Bíblia fala que quando Jesus chega para João Batista e fala assim: eu vim para ser batizado, João.
João disse: eu que tenho que ser batizado por ti, e você quer que eu te batizo? Ele disse: deixa cumprir toda a justiça de Deus, João. Deixa cumprir a justiça de Deus, João. Aleluia. Orienta labai. E na hora que ele batiza o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que a pombinha, ela vinha sobre a cabeça de Jesus, e lá de cima a voz gritou bem forte: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E naquela hora, irmãos, o Senhor Jesus assume: agora, João, agora chegou a hora do meu ministério, João. A sua parte acabou. Um dia alguém perguntou para Jesus: quem era João Batista? Quem é João Batista, Jesus? Jesus diz assim: maior que os homens e menor que os anjos é João Batista. Ele é maior que os homens, mas é menor do que os anjos. Mas uma coisa eu quero dizer: se você crê, esse é o Elias que havia de vir para convencer o coração do pai ao filho. Aleluia! É o Elias que havia de vir. Bendito é o nome do Senhor. E nós temos visto, irmãos, que Jesus, e João, não foi só João Batista, quando Jesus chegou, os fariseus para Jesus também, os mesmos, Jesus falou: filho do diabo, vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai. Ele é mentiroso, homicida, e nunca firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas aí começou o ministério de Jesus. Jesus cura demônio, Jesus expulsa demônio, cura o enfermo, liberta os enfermos. E a Bíblia fala que ali começa o ministério de Jesus, sinais, prodígios e maravilha. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando ele foi pregar o evangelho, depois dele entender quem era o ministério de Jesus e quem era Jesus, ele falou muito bem claro: o evangelho do Senhor é poder de Deus para a transformação. Eu não tenho vergonha desse evangelho. O evangelho de Jesus não é blá, não é palavras bonitas, não é hino bonito. O evangelho de Jesus é poder para a salvação do homem. Isso é evangelho. Esse é o evangelho. E diz a Bíblia então, que logo Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia e voltou para o céu. E dali o seu ministério, a Bíblia fala, ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo tomou pega o ministério, e agora lá vai o Espírito Santo. Durante todos esses dias, até chegar o momento do anticristo. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses que já está no meio de nós. O apóstolo João disse: saiu do meio de nós, mas não era dos nossos. E se você está percebendo o missionário, ele diz assim, que a geração futura não ia crer em Deus. E se você observar como está no dia de hoje, os filhos não crerão em Deus. Não crerão em Deus. Satanás criou todo tipo de ideologia para fazer o homem a desacreditar de Deus. Os que estão nas igrejas, eles são mais ou menos um bando de religioso, aquela coisa falando palavras repetidas, mas não conhece a Deus. Não sabe quem é Ele. Não sente o seu poder, não sente sua glória, não sente o gozo do seu espírito, vive somente de emoções e mais emoções, chora, emoções, grita, pula, mas nunca sentiu o poder de Deus. E a Bíblia fala que tudo isso seria
Até o momento, Tessalonicenses dizendo assim, então, a Bíblia fala, até o momento em que o Espírito do Senhor Jesus for tirado da terra. O ministério da justiça já opera. Até o momento que o Espírito do Senhor, que aquele que combate o espírito do engano, saia da terra. Tem crente que está preocupado e tem uns que não estão nem acreditando, outros já estão pensando que Jesus não vai voltar. E eu quero te dizer para você uma coisa, isso é o diabo que colocou na sua mente, porque para Jesus não voltar, toda a sua palavra é mentira. Toda a palavra dele é mentirosa. E a palavra dele não é mentirosa. A palavra dele é poder. Então ele vai voltar. Para muitos que estão aí nos últimos dias, eles estão cada vez, como diz, fazendo de tudo, apoiando todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade, e eles estão pensando, agora liberou geral. Só que ele não entendeu o mistério, ele esqueceu de ler a palavra. Porque a Bíblia fala que um dos sinais da vinda de Jesus é que nos últimos dias, quem era santo ia santificar cada vez mais, mas o imundo ia ser imundo cada vez mais. É o sinal da vinda de Jesus. Então, quando o camarada, o crente, ele está pensando em viver uma vida de imundícia, pode saber, você está cumprindo a profecia, porém do lado de lá. Porque enquanto alguém está tentando liberar pecado, alguém está dizendo, não, isso é pecado. Eu estou fugindo do pecado. Eu estou saindo do pecado. Eu estou rejeitando o pecado. E diz a Bíblia, que nesse momento, enquanto o Espírito Santo estiver sobre a terra, isso agora é nossos dias. O espírito do engano não pode assumir, mas ele vai assumir. Para ele assumir sobre a terra, a Bíblia fala que o Espírito Santo tem que sair da terra. Ele vai ser tirado da terra. Aí a Bíblia fala assim, então se revelará o iníquo. Então ele vai se revelar. E a Bíblia mostra para nós, irmãos, que só tem um problema. Que o Espírito Santo de Deus, ele foi enviado à terra exclusivamente por causa da igreja. Ele, na verdade, é o Eliezer, que veio buscar a noiva para Cristo. Ele é que veio buscar a noiva do Cordeiro. Então ele não pode sair da terra sem a noiva. Ele não tem como sair dessa terra sem a noiva, porque ele veio buscar a noiva. Então diz a Bíblia que não abrir e fechar de olho ante a última trombeta, o Senhor chamará a sua igreja. Oh, aleluia. Orienta labai. Aleluia, Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, a trombeta vai soar. Aleluia. E os que são do Senhor, o que tiver vivo naquela hora, não abrir e fechar de olho, a Bíblia fala, nós seremos arrebatados. E os mortos vão se ressurgir, os que dormem no seio da terra. Não é os mortos, é os que dormem, porque o crente que já morreu, ele está dormindo. Aleluia. Ele está dormindo no seio da terra. A Bíblia fala, os que dormem ressuscitarão primeiro, e depois nós, a encontrar com Jesus nos ares. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Não vamos estar ali para sempre. Talvez você não sabe. Essa também é uma restauração de Deus para o homem.
é a restauração de Deus para o homem. Mas diz a Bíblia que depois que o Espírito Santo sair da terra, a Bíblia fala que fecha a plenitude dos gentios, e o Senhor volta totalmente para Israel. E na hora que o Senhor voltar para Israel, a Bíblia mostra mais uma vez, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele viu na sua visão dois raminhos de oliveira. E diz a Bíblia que ele viu aqueles dois ramos de oliveira diante do trono. E quando ele viu os dois ramos de oliveira, ele disse: Senhor, o que isso significa? Aleluia. Foi dois homens que foram tirados da terra para este momento, para executar essa obra. Diz a Bíblia que depois que o Senhor arrebatar a igreja, o anticristo vai assumir sobre a terra. E diz a Bíblia que ele vai estabelecer, aleluia, a primeira coisa que ele vai estabelecer é uma aliança com Israel. E na hora que ele fizer a sua aliança, Israel vai ficar muito alegre. Mas no fim, depois de 3 anos e meio, a Bíblia fala que Israel vai quebrar a aliança. Porque nesse tempo, a Bíblia fala que vai descer um anjo do céu. E esse anjo, a Bíblia fala que ele desce com um objetivo só. E qual é o objetivo? O objetivo desse anjo era medir o templo de Deus. É medir aqueles que adoram no templo de Deus. Mas isso está falando já de Israel. E na hora que ele medir, vai estar fora da medição de Deus. Então Deus enviará as suas 2 oliveiras. Agora nós podemos dizer a terceira vinda de Elias. Aquele que tem poder de parar a chuva no dia da sua pregação e de fazer descer fogo do céu. Diz a Bíblia que nesse dia, o Elias agora ele vai vir, é para convencer o coração do filho aos pais. Os filhos que já não creem mais em Deus, que mais não acreditam mais no Senhor, ele vai ser convencido pela pregação, pela mensagem, que vai ser convencido aos pais. Que pais são esses? É os pais dos apóstolos, é os pais dos profetas. O coração dos filhos será convencido aos pais, para que a glória de Deus reina sobre eles. Oh, irmão, é um ministério tão grande. Ele era maior, Elias era melhor, não. Mas Deus deu ele um ministério grande. Uma obra muito grande, para ele realizar sobre a face da terra. E quem é esses 2 que vai morrer na praça pública e vai ser arrebatado diante dos olhos, para que todo mundo veja eles subirem? Aleluia, bendito é o nome do Senhor, as 2 testemunhas. E nós vemos aí, irmãos, que logo depois de tudo isso, o Senhor então virá, como diz, se não me foge a memória, não sei se é Miqueias ou Malaquias, mas fala assim dessa forma: então virá o desejado de todas as nações. Orienta lá vai. Todo olho verá, aleluia, e ele vai descer os seus pés sobre o monte das oliveiras. E quando Jesus descer os seus pés sobre o monte das oliveiras, a igreja que somos nós, a Bíblia fala que lá no céu, eles estão oferecendo casamento, oferecendo romance para crente lá no céu. Isso não existe para crente. A Bíblia fala que isso não pertence a nós. Diz a Bíblia que os que foram arrebatados, nós seremos como os anjos. Lá no céu não se casa e nem se dá em casamento. Aleluia. E diz a Bíblia que vem nós descendo com o Senhor Jesus para cumprir a profecia de Enoque. Eu vejo o Senhor vindo com os seus santos, aleluia, sobre as nuvens do céu.
e os seus pés descerá sobre o Monte das Oliveiras, para cumprir aquela palavra que foi falada com os discípulos. Da mesma maneira que o viste ir, ele virá. Naquele dia, esse Israel que agora já está convencido pela palavra dos duas testemunhas, que já estava enfrentando agora Satanás, a Bíblia fala que eles vão chegar e olhar para Jesus. Quando eles olhar na face do Senhor Jesus Cristo, eles vão perguntar para ele: mas por que o Senhor tem uma ferida na testa? Por que o Senhor tem uma ferida no peito? Por que o Senhor tem uma ferida nas mãos? Tem uma cicatriz aí das feridas. A Bíblia fala que aquele dia será um dia de pranto e de choro, porque Jesus veio olhar para eles e disse: essa ferida são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aleluia! Foi vocês que me feriram, mas eu estou aqui. Eu voltei outra vez para cumprir a minha palavra. A restauração está completa. A restauração está completa. Aleluia. Ô irmão, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que Deus guarde, irmãos. Diz o Senhor Jesus, ele disse: passa o céu e passa a terra, mas a minha palavra, ela não passa. Está cheio de mestres e doutores, interpretadores da Bíblia. Pode interpretar o quanto quiser. Pode ser mestre, pode ser doutor, pode falar o que quiser. Essa palavra, ela cumpre na íntegra. Nenhum jota e nenhum tio sai dela. Nenhuma vírgula sai dessa palavra. E se alguém tem pensado que pode confundir com as Bíblias aqui embaixo, escrevendo do jeito que ele quer, Bíblia para jovem, Bíblia para mulher, Bíblia para não sei quem, Bíblia para não sei o que lá mais, eu vou dizer que lá no céu tem uma Bíblia também, e essa aí também é para jovem, para mulher, mas ela é uma só. A Bíblia fala que ela está lá, escrita genuinamente, e os homens serão julgados pelo que está escrito nela. E lá não tem como inverter. Lá não tem como arrumar, não tem como criar, nem inventar mais nada. É aquela lá, é original. Que Deus nos ajude, irmãos. Você pode ter certeza, o Senhor sempre entra com a restauração na vida do crente, na vida do povo, na vida da sua igreja. O engano, ele pode crescer o tanto que quiser, mas o Senhor sempre restaura o seu povo. Tem povo de Deus aí? Tem povo de Deus aí? Você é povo do Senhor? Então não fica preocupado. Não fica preocupado. O Senhor vela pelas suas ovelhas. Deus vela pela sua palavra. Deus vela por nós. Que Deus nos ajude, irmão, que Deus nos abençoe. Vamos em paz, em nome de Jesus. Vamos orar já para nós agradecer. No nome do Senhor Jesus, sabemos, irmãos, que terça